Oi, pessoal. Questão campeã de dúvidas, tá? E eu acho que com um certo motivo, realmente. É uma questão muito interessante. Ela não é difícil, tá? Não consideraria uma questão difícil, consideraria uma questão bem interessante. Vamos lá, vamos fazer juntos. Vê, ele diz assim: análise termogravimétrica, chamada de TGA, é uma técnica empregada para avaliar o comportamento térmico das amostras, mensurando a variação de massa. Ó, variação de massa. Vamos guardando palavras importantes. A figura mostra a curva de TGA típica para o oxalato de cálcio. Pessoal, sem dúvida nenhuma, aqui deve ter criado uma dúvida. Oxalato de cálcio é CaC2O4. Guga, como é que eu ia saber disso? Pessoal, veja. Na verdade, ele vem do ácido oxálico, tá? Que é o etanodioico, que o pessoal que já fez terceiro ano conhece ele, né? Então, aqui, ó, perde um hidrogênio, fica menos. Perde outro hidrogênio, fica menos. Então, é como C2O4 menos 2. O cálcio é mais 2. Aí, ó, CaC2O4. Pronto, é o que vamos ter. Mas, na hora lá, vamos torcer para que ele não bote uma molécula dessa sem dar. Desculpa, molécula não. Uma fórmula dessa, né? Uma fórmula dessa sem dar a fórmula que aí fica bronca. Aí ele bota, veja. Com base na figura e sabendo que a massa inicial corresponde a 100%, é errado fazer. Pessoal, vê. A decomposição térmica do oxalato de cálcio ocorre em 3 etapas. A primeira etapa dele, porque ele tem água na sua estrutura, tá? Então, na sua primeira etapa, o oxalato de cálcio, que é hidratado, tá certo? Então, aqui, ó, oxalato de cálcio monohidratado. Quer dizer que tem uma molécula de água. Então, ele perde essa molécula de água ao ser aquecido, tá certo? Essa é a primeira etapa. Mono quer dizer que perdeu a moléculazinha de água que ele tinha. Na segunda etapa, nos sobra o CaC2O4, né? E ele, ao ser aquecido, ele vai quebrar, dando carbonato de cálcio mais monóxido de carbono, certo? E o monóxido de carbono, né, poluentíssimo. E o carbonato de cálcio, lembre-se, tudo que tiver CO3 quebra dando CO2, né? Então, sobra CO2 mais CaO. Então, pessoal, vamos pensar nesse gráfico aqui. Quanto é que esse cara aqui pesa? 40 mais 24 mais 36, né? Oxigênio, 16 vezes 4, 36 não. 64 aqui, 36, 64 mais 18. Então, quando a gente agora vai, vamos lá. Quanto é 40 mais 24? 64, né, Guga? Exatamente. E 64 mais 64 dá quanto? 128, certo? Mais 18 dá quanto, pessoal? Dá 146, né? Se tiver errado, perdão, tá? 146 gramas por mol dessa molécula. Então, vê. Quando eu aqueci, a primeira etapa perdeu o quê? Isso aqui eu perdi o quê? Água, né? Aí, pessoal, na segunda etapa, o que é que a gente perdeu? CO. Por que não bota o resto? Porque ele continua. O CaCO3 continua. E na última etapa perdeu quem? CO2. Então, esses foram os pontos que ele perdeu. Bora ver. A decomposição térmica do oxalato de cálcio ocorre em 3 etapas. Vamos ser sinceros, verdadeiro, mas você só saberia disso se você tivesse visto.
Por isso que eu estou resolvendo para você essa questão, que é uma questão teórica, tá? A primeira parte. 2. A água de hidratação é eliminada da estrutura cristalina a uma temperatura de 100 graus. Pessoal, a primeira parte da reação perde água. Então, ó, ela perde essa água de hidratação aqui. Concorda comigo? Onde está perdendo a água de hidratação nesse primeiro momento. Então, quando ele diz isso, a água de hidratação foi perdida a quem? A temperatura o quê? A água de hidratação eliminada na estrutura cristalina oxalato a temperatura maior que 100 graus Celsius. Então, ó, começou aqui, ó, até aqui. É ou não é? É maior do que 100 graus. É quase 200, né? É maior do que 100. É quase 200. Então, maior que 100 graus Celsius. Letra B está correto. Letra C. Que ele diz aí na letra C da gente. A decomposição do oxalato de cálcio ocorre de formação de monóxido e de dióxido de carbono. Verdade, ó. Monóxido na segunda, dióxido na terceira. Verdadeiro. Questão já ficou mais fácil. Letra D. O evento térmico que ocorre a 800 graus, 800 graus, tá vendo tu? Diz aí, ele leva à formação de cal virgem. Pessoal, a 800 graus, ele está liberando o CO2. Então, quem ficou? Ficou quem? Ficou CaO. CaO é cal viva, cal virgem, tá? Ou óxido de cálcio, verdadeiro. Tomara que a resposta seja a letra E, pelo amor de Deus, né? Aí ele diz: da decomposição do oxalato de cálcio, praticamente 40% da amostra é perdida em forma de gases. Pessoal, vê bem. Se você parar para pensar nessa estrutura, essa questão foi boa, né? Veja, aqui, ó, eu tenho em torno de quanto o vapor d'água que vai embora está em torno de 88, 89, né? 90. Depois o segundo que sai, né? Aqui, ó, é em torno de um pouquinho menos do que 70, 69. E o terceiro que sai é um pouquinho menos que 40, 39. A massa, né? Então, se você parar para pensar aqui, a gente vai ter 88, presta atenção, 88% menos 69. Então, 19% foi perdido. 69 menos 39, 30% foi perdido. E aqui, ó, eu vou ter na última parte, tá? O que vai estar para zero. Então, é aproximadamente quanto? 19% da primeira, mais 30% da segunda. 49% foi perdido. Então, a resposta não foi 40, não. Foi quase 50% da amostra que foi perdido. Pessoal, essa pegada dessa questão é realmente uma questão diferenciada, tá? É uma questão muito legal para a gente pensar nela durante a resolução. Guga, tu acha que cai uma questão dessa na UPE ou que cai uma questão dessa no Enem? Vê, não sei se cai na UPE, tudo pode cair, inclusive nada, né? Agora, no Enem não cai não, embora seja uma questão de leitura de gráfico. Mas vê, pessoal, lembra bem, eu não gosto nunca que a questão seja resolvida porque, se não são as outras letras, então a resposta só pode ser letra E. Não. Leia direitinho, ele diz assim, ó. Na decomposição do oxalato de cálcio, praticamente 40% da amostra é perdida na forma de gases. Quais são os gases que ele está se referindo aí? A água, que vai sair em forma de vapor, né? O CO, monóxido de carbono, que é um gás, e o CO2, que é o dióxido de carbono, que também é um gás. Então, veja, o que é que a gente fez nessa questão? A gente viu que tinha 88, né, na primeira,
passou para 69. Então, entre a água sair e o CO, perdeu-se 19. E entre o CO sair e o CO2, de 69 para 39, perdeu-se 30. Então, perdeu-se mais ou menos quanto? 49%, tá? Então, respondendo bem direitinho a essa alternativa, a gente também pode fazer de outra maneira. Vamos lá fazer de outra maneira para você achar mais lógico? Bora, eu quero que você saia daqui entendendo. Qual foi a primeira etapa? Ca, C2O4, H2O. Aí o que é que aconteceu? Se decompôs, né? Ficou CaC2O4 e a água foi embora. Certo. Aí a gente viu que o CaC2O4, certo? Sofreu uma decomposição em CaO, CO3, CaOCO3, não foi? Mais monóxido de carbono, mais CO. Certo. Depois a gente viu que o CaCO3, como eu tinha falado, tudo que tem CO3 vai se decompor dando CaO mais CO2. Lembre-se que esses três são os gases ao qual ele se refere na questão. Vamos somar as equações? Bora. Quando a gente soma a equação, ó, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais legal. CaCO3 morre com CaCO3, certo? CaC2O4 morre com CaC2O4. Então, a soma das equações vai me dar o quê? CaC2O4, H2O, monohidratado, né? Produzindo quem, pessoal? CaO sólido e o resto tudo quem? Tudo gasoso, ó. Água, né? CO e CO2. Legal? Então, veja, quanto é que pesa isso aqui? Lembra que eu fiz aqui? Ó, aqui em cima, 146. Então, 146 gramas tá para quanto? Vá, 18 da água, mais 28 do monóxido, mais 44 do dióxido. Monóxido é 16 mais 12, né? E aqui é 12 mais 20, 16, 32, mais 32, que dá 44, né? Logo, se eu quiser porcentagem, ó, para 100 gramas, aqui vai dar quanto? Aí eu fiz a conta, tá? Aqui vai dar X, aqui vai dar Y e aqui vai dar Z. Aí X, pessoal, você fazendo aí dá 12,3 gramas. Y dá 19,17 gramas. Faz o cálculo, tá? E Z vale 30,13 gramas. Então, pessoal, 61,6 gramas foram perdidos, porque ó, isso aqui dá quanto? 61,6 gramas foram perdidos. Ou seja, nesse cálculo você nota que ainda é mais do que a quantidade da amostra, porque veja, se 100 gramas era 100%, então 61,6 gramas é aproximadamente 61,6%. Então tá aqui. E aqui, ó, 88, 39, né, e aqui de 39 para 30, desculpa, faltou 9 aqui, ó. 39 para 30, faltou 9. Mais 9. Então, 18. E aí aqui, ó, 58. Na questão que a gente fez, tá 61. Deu aproximado, porque o gráfico é aproximado. Gustavo, de onde é que veio esse 9 aqui? Porque se você quisesse fazer pela amostragem, ó, primeiro, a gente saiu com quanto? Com 100, né? Aí 90 perdeu um, 70 perdeu o outro. Então 20, né? De 70 para 40, 30. E de 40 para 30, 10. Então, aproximadamente foi quanto? Aproximadamente foi 60. Na conta mesmo que eu fiz,
deu 61,6. Aqui eu fiz aproximadamente. Deu para entender a questão, não deu? Então, só voltando aqui, quem quisesse fazer pelo gráfico, vou fazer de novo, hein? Não quero ninguém com dúvida nessa questão, não, pelo amor de Deus. Guga, perdesse a questão, mas achei. Vamos achá-la. Aqui, ó. Veja aqui, ó. Olha que legal. Vê. O primeiro passou de 100, perdeu para quanto? 90. Então, em 90 foi o primeiro momento que ele perdeu. O segundo foi em 70. Então, aqui perdeu quanto? 20% em massa. Aí, de 70, o outro que ele perdeu foi 40. 30% em massa. E 40, tá? Vai para zero, vai perder aqui 10% em massa. Então, 30, 50, 60%. Eu prefiro desse jeito que eu fiz aqui, tá? É mais trabalhoso, mas é absolutamente correto, você não vai ter como errar. E é um cálculo estequiométrico, né? Letra E. Bonitinha, né?